Deixa eu passar a gravar. Tudo bem, pronto. Estamos há 3 semanas, mais ou menos, tentando terminar a parte de termologia. Infelizmente, não conseguimos. Mas hoje eu tenho fé em Deus que iremos conseguir. Vamos até fazer uma oração igual fizemos na aula de Química, na sexta-feira, pedindo para que Deus abençoe essa aula, para que ela não caia. E se alguém daqui for ser tombado, que seja Ellen, que não faz diferença na vida de ninguém. Amém. Ou então, Clara Regina, que já é rica e não depende do futuro nos estudos. Amém. Então é isso, gente. Vamos todo mundo pedir a Deus para que se alguém caia, que seja ou Ellen ou Clara Eugênia. Clara por ser rica e não precisar de estudo para viver. E Ellen porque é Ellen. Enfim, não faz diferença nenhuma. Então vai dar tudo certo, tá? E é isso. Vamos lá então, ó. Iremos retornar à parte de termologia, ó. Termologia. Imagina se a aula caísse no mesmo momento da revisão, que eu tinha visto. Tá, vamos lá. Fale não, para não atrair. Ixi, Deus o livre, Ave Maria. Mas ó, nós estamos vendo a parte de dilatação, viu? Então, bota aí, dilatação térmica. Aí lembra, ó, eu tinha falado na semana passada que dilatação térmica, a gente não só pode dizer que vai ser uma dilatação, porque essa dilatação, ela também pode acontecer de forma negativa. Se ela for negativa, DNB, a gente diz que ela foi uma contração, tá certo? Então, nós podemos também ter lá uma contração térmica, mas é a mesma coisa, tá? Dilatação e contração. A diferença é que a dilatação é quando você tem ali o aumento daquele objeto, e a contração é quando você tem a diminuição dela. Ok? Pronto, estava na superficial, não foi? Muito bem, show. Ó, a primeira que nós falamos foi a superficial, a primeira dilatação. E aí, me lembrem aí, superficial, nós estamos falando sobre quantas dimensões? 1, 2 ou 3? A primeira foi linear, não foi? E justo, verdade. A primeira foi a linear, verdade, Gil. Olha, deixa eu botar aqui logo, só para a gente dar uma revisada, né? A primeira a gente falou sobre a linear, tá certo? E essa linear aqui, quando a gente está falando dela, lembra, né? A linear é uma dimensão, e aí a fórmula que nós usamos para determinar essa variação é delta L, tem que lembrar que L por ser linear, tá? Isso aqui vai ser igual ao comprimento inicial, que é L0, vezes alfa, vezes o delta T. E aí, para a gente lembrar, ó, delta L variação, L inicial, aqui, tá vendo? Que vai ser o comprimento que ele vai te dizer, vezes o coeficiente de dilatação térmica, que a gente chama de alfa, vezes a variação de temperatura. Aí lembra, Gil, essa variação de temperatura, vocês vão pegar a temperatura final e vão subtrair da temperatura inicial. Fechou? Isso daqui, Deneb, tu vai usar toda vez que tu quiser determinar ali a variação. Variação é o quanto cresceu ou o quanto diminuiu, viu, Lulu? Então, essas aqui vocês usam para determinar a variação. Mas aí eu quero passar uma outra, porque eu acredito que seja importante, tá certo? Até para a gente dar um complemento mesmo, né? E entrar em uma parte mais conteudista mesmo, que é interessante. A gente sabendo da parte teórica, consegue dar ali com a parte prática mais tranquila. Então, essa fórmula aqui eu uso para determinar a variação, que é o quanto cresceu ou o quanto diminuiu. Mas vamos supor que eu queira determinar, Ellen, por exemplo, qual é o comprimento final, certo? Eu não quero saber quanto cresceu. Eu quero saber qual é o tamanho daquela coisa depois que foi aquecida ou resfriada. A gente chama de comprimento final. Lembre que na física, variação, eu disse para vocês, a variação de temperatura é temperatura final menos inicial. Tá vendo o ΔL, que vai ser justamente vai ser a variação do comprimento, a variação da largura, isso aqui tem que ser largura final menos a largura inicial. Posso substituir aqui, Giovana? Bota esse ΔL aberto aqui, nesse primeiro? Pode sim. Bom, então vamos botar, fica assim, ó, L menos L0 igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Quero saber, olha só, presta atenção nisso, viu, Laísa? Quero saber quem é o L, que é o comprimento final. Deixando ele de um lado da igualdade, o L0 passa como, se está negativo? Somando. Muito bem, somando. Então fica, ó, L0, ele está positivo. Fabrício, Oi? volta um pouquinho, Oi? por favor. Volta um pouquinho. Laís, a gente está falando sobre a dilatação térmica linear, tá certo? Eu disse para vocês
cada datação térmica linear, a gente vai calcular ela usando essa expressão. ΔL, aí esse ΔL aqui, Laís, ele vai ser a nossa variação, tá certo? Aqui é a variação do comprimento, ó, variação do comprimento. Esse L0 aqui, ó, Larissa, comprimento, esse L0 vai ser o nosso comprimento inicial. Vou botar aqui, ó, comprimento inicial. Esse alfazinho que está aqui, ele vai ser o nosso coeficiente de dilatação linear. Então, ó, lembra, cada material tem o seu coeficiente específico, né? Não precisamos decorar, porque lembra, a própria questão vai passar para a gente. Então, fica tranquilo. E esse ΔT é a variação de temperatura. Na física, a variação é sempre a diferença entre algo final e algo inicial. Se eu estou determinando ΔT e ΔT é a variação da temperatura, eu posso reescrevê-lo como sendo temperatura final menos a temperatura inicial. Então, sempre a questão ela vai te dar uma temperatura inicial e uma temperatura final, você faz a diferença entre essas duas, e aí você vai encontrar a variação de temperatura. Só que, Laís, a situação aqui é qual? É que essa fórmula a gente só vai usar quando a gente quiser determinar a variação do comprimento. E essa variação é quanto que cresceu. Vamos supor que eu tenho aqui, ó, uma estacazinha metálica, e aí essa estaca metálica, ela tinha antes 2 metros. Eu aqueci, e aí ela saiu de 2 metros e foi para 2,5 metros. Então, isso implica dizer que a variação dela foi de... Opa, peraí. A variação dela, ou seja, o quanto que ela cresceu, foi de 2,5 para 2 metros, ela variou 0,5. Então, esse 0,5 foi o quanto que ela cresceu. Para determinar o quanto que ela cresceu, usa essa fórmula. Mas vamos supor que eu queira encontrar qual vai ser o comprimento final dela. A gente vai pegar essa fórmula e vai abrir, ou seja, vai correlacionar ela, encontrar uma variação dela. Nota que ΔL, tudo que tem delta na física é variação. Aí, então, se eu estou falando ΔL tem que ser o comprimento final menos o comprimento inicial. O que foi que eu fiz? Peguei esse L menos L0, que representa ΔL, e substituí na fórmula original, que seria a fórmula para determinar a variação. Aí, quero deixar só o L final de um lado, porque eu quero encontrar qual vai ser a minha expressão que eu vou fazer, que eu vou usar para calcular ele, no final, esse comprimento final. E aí, peguei esse L0 que estava negativo, passei para o outro lado ele positivo. Tá vendo? E aí, do outro lado, eu já tinha, ó, isso daqui, já tinha L0 vezes alfa vezes ΔT. Eu vou simplesmente somar. E aí, vou ficar assim, ó, L igual a... Dá para botar alguém em evidência aqui, gente? Se sim, quem eu posso botar em evidência? O LO. Muito bem, o LO. Travou para todo mundo ou só foi para Ana? Acho que só para Ana. Só para Pra mim Ana? tá normal. Não foi? Veja aí, André, porque eu tô com retorno aqui. Tá? Ei, imagina, velho, mano, pelo amor de Deus. Então, ó, botando o L0 em evidência, vai sobrar quem aqui? 1. Muito bem. E aqui vai sobrar quem? Do outro lado? LO. Não, ó, se eu Não. for botando em evidência. Alfa e Vezes. ΔT. Muito bem. Então, vocês estão vendo essa fórmula? É a que vocês vão usar para encontrar o comprimento. Quando eu pedir o comprimento final, usa essa expressão. Professor, pode usar essa daqui? Não pode, mas, menino, você vai calcular até umas horas, viu? É cálculo demais. É interessante carregar essa fórmulazinha com vocês, viu? Então, aqui vocês têm a fórmula para determinar a variação do comprimento. E eu vou botar aqui, ó, se liguem. Quando pedir o comprimento ou largura, tá? O comprimento final. Eita, meu Deus. Comprimento final. Vocês vão usar essa daqui, ó. L é igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes o ΔT. E aí vocês vão conseguir determinar ali uma puta de uma facilidade, não vai precisar nem de muito cálculo. E vocês vão perceber que boa parte das questões que eu vou passar para vocês fazerem essa semana vão ser ali usando apenas essa variação aqui, tá? No caso, é para determinar o comprimento final. Ok? Vê se todo mundo entendeu até agora, tá todo mundo acompanhando, né? Podemos passar adiante. Foi até bom aquelas falhas, porque aí eu já tive tempo de trabalhar isso aqui com vocês, tá? Isso é um, né? É, isso aqui é um. Não, embaixo na E- fórmula, nome. É um.
É 1. Porque, ó, eu tinha L0, L0. Pus L0 em evidência. Aí, quando eu dividi esse primeiro L0, ficou 1, tá vendo? Porque eu botei ele em evidência. Ok? Não precisa anotar essa demonstração, não. Só anota a fórmula final. Ok? E eu espero que vocês entendam principalmente de onde saiu essa fórmula, tá? Para ninguém achar que o professor tirou ela da cabeça. Ok? Tem, se for de matemática, já deve ter saído, viu lá? Dê uma olhadinha lá, depois no seu e-mail. Ok? Vamos lá. Ó, vimos então a variação linear, a dilatação linear. Veremos agora a dilatação superficial, tá? Dá até para botar para cima, olha. Vou botar bem aqui em cima, ó, que dá para vocês verem. Lá quase no limite. Então, vou botar aqui. Agora iremos estudar a superficial. Gente, superficial, eu estou falando de área. Se eu estou falando de área, eu estou falando de 2 dimensões. Pô. Então, olha só, se liga, tá? Para eu calcular a variação, então, vou botar aqui, ó, variação, eu vou utilizar a seguinte expressão, ó, Deneb, delta A, porque é área, fechou? Igual a A0 vezes um beta multiplicado por delta T. Novamente, preste atenção aqui, é bem simples de entender. Depois de uma olhadinha lá, viu, Deneb, para ver o seu e-mail, se já está lá. Se não, você entra em contato comigo, eu tento liberar depois, ok? Então, ó, delta A é a variação da área, o quanto que aumentou de área, ok? Esse A0 é a área inicial, esse beta é o coeficiente de dilatação linear, ou superficial, perdão, vezes o ΔT, que vai continuar sendo a variação de temperatura. Aí se liga, olha só, eu tenho uma relação entre esse coeficiente de dilatação superficial e o coeficiente de dilatação linear. Eu digo que é o seguinte, ó, esse beta tem que ser 2 vezes esse alfa, ok? Então, possa ser que na questão te passe o alfa e queira que você encontre o beta. Aí, cuidado para não fazer a burrada de substituir o alfa, porque normalmente vai ter uma alternativa lá para te induzir ao erro, ou seja, você fazendo a substituição. Então, precisa entender o que ele quer. Se ele estiver falando, Giovana Lissa, sobre área, sobre questão de dilatação superficial, tem que lembrar de determinar o beta, e o beta é o dobro do alfa. E ele vai ter que indicar, viu, Giovana? Vai te dizer que, ó, esse é o coeficiente de dilatação superficial. Cuidado com a leitura. Na hora que forem ler, leiam com bastante atenção, o máximo de atenção que vocês puderem. Ok? Vamos lá. Então, tenho aqui essa variação, mas nota, posso trabalhar essa área também, porque muitas vezes eu não quero encontrar variação. Eu quero encontrar qual Lulu, a área final. Então, vou botar aqui, ó. Quando eu quiser a área final, novamente, delta A eu posso escrever como sendo o quê? Me diz aí, se é variação. A Área final final menos com a área inicial. inicial. Muito bem, isso mesmo. Meninas, eu vou fazer o quê? Substituir aqui, ó. Se liga, vai estar assim, ó. A menos A0 igual ao A0 vezes o beta vezes o delta T. Novamente, quero encontrar a área final. Deixando a área final de um lado, esse cara que está subtraindo, passa somando, né? Isso, porque ele está negativo, passa positivo. Então, fica A0, e aí eu vou repetir o que já tinha lá, que estava positivo. A0 vezes beta, tudo isso vezes delta T. A0 dá para botar em quê? Isso daqui. Evidência. Muito bem. Botando A0 em evidência, vai ficar o quê dentro do parêntese? 1 mais beta vezes delta de T. Muito bem, isso mesmo. Então, essa fórmula eu uso para encontrar a área final. Alguns podem achar assim, poxa, mais fórmula e tal. Mas, assim, dá para fazer usando essa da variação. Mas o problema é, se você for usar da variação, você vai precisar fazer muita coisa, é um processo muito longo. E aí, ter essa formulazinha na cabeça, ou melhor, ter a ideia de onde saiu ela e conseguir demonstrar sempre que precisar, pô, isso aqui é uma diferença total, tá? Isso aqui vai dar toda a diferença, principalmente nas questões Enem. Vocês vão perceber que eles sempre vão estar pedindo lá qual vai ser a área final, qual vai ser o volume final. Então, a gente precisa, é interessante, é ideal que a gente tenha elas. De boa? Então, ó, a linha vai ficar assim, ó. É igual a área inicial vezes 1 mais beta multiplicado pelo delta T. Ok? Anotem aí, tá certo? Aí vocês estão entendendo essa divisão que eu estou fazendo com essas fórmulas, né? A original, eu vou repetir,
para que vocês entendam. A original, Lalinha, eu estou usando sempre, eu vou usar sempre que eu quiser determinar a variação. Variação é o quanto que cresceu ou quanto que diminuiu. E já o L e o A é quando eu quero encontrar o comprimento final e a área final. Ok, né? Tudo certo. Posso apagar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui, que não precisa copiar a demonstração, não. Só copia a área final, viu? Só copiar a fórmula final. Porque a demonstração não tem que copiar. A demonstração tem que entender. Ok? Vamos lá agora para o nosso terceiro tipo de dilatação, que vai ser dilatação que eu chamo de dilatação volumétrica. Só que cuidado, porque essa dilatação volumétrica que eu vou falar inicialmente, Edilson, ela é a dilatação volumétrica do sólido, ok? Eu não estou falando agora sobre dilatação volumétrica de líquido, porque a dilatação volumétrica do líquido vai acontecer de uma forma diferente, tá? Vai ser de uma forma extremamente diferente, inclusive. Aí vai ser preciso um outro quadro para a gente estudar esses casos, ok? Mas vamos falar agora sobre a volumétrica de sólido. Gente, volumétrico, eu estou falando de 3 dimensões. E aí eu vou variar ali o volume. Então, se é volume, quando eu quiser determinar a variação, ó, variação, o que eu vou fazer aqui é usar essa fórmula aqui, ó. ΔV, que é a variação do volume, ela será igual ao volume inicial vezes gama, isso aqui é um gama. E o gama faz assim, gente, ó. Tá vendo essa letra assim, ó? Gama multiplicado por ΔT. Novamente, ó. V0 é o volume inicial, é o coeficiente de dilatação volumétrico e o ΔT continua sendo ali a variação de temperatura. Aí, claro, gente, olha só, esse cara que está aqui, que é o gama, eu tenho uma relação dele com o alfa, tá? Esse gama aqui, ele será 3 vezes o alfa, ok? E aí, vejam só, eu ainda posso correlacionar esse gama com esse beta. Sabe como? Eu vou pegar primeiro o beta, ó, se liguem, tá? O beta, nós dizemos ali que ele era 2 alfa, e dissemos aqui que o gama é 3 alfa. Se eu espelhar esse cara, eu vou ficar assim, né? Ó, 2 alfas igual a beta. Deixando o alfa de um lado da igualdade, o 2 que está multiplicando passa dividindo. Ou seja, eu posso dizer aqui que o coeficiente de dilatação linear é metade do coeficiente de dilatação superficial. Perfeito isso. Então, com esse alfa eu posso substituir aqui. Então, eu posso dizer que o gama é igual a 3 vezes, olha, beta sobre 2. Então, essa daqui é a relação que eu tenho entre eles, ó. Se eu quiser ali, tá certo? Eu vou até botar aqui ele num cantinho, ó, como sendo uma observação, que é interessante também saber, porque às vezes possa ser que a questão que peça, né, uma relação direta, e aí você já sabe. Mas não é obrigatório não, porque essa variação dá para encontrar na hora, viu? Eu até prefiro muitas vezes substituir o alfa ali, certo? E aí eu encontro tranquilamente. Tá? Mas se vocês quiserem, tem mais essa relação ali. Para quem gosta de fórmula mesmo, tá? E novamente, a demonstração não precisa copiar, não, que demonstração não se copia. Demonstração se compreende, tá? Então vamos lá, tem uma variação aí dentro. Vamos supor que eu queira determinar qual é o volume final. Posso também, professor? Pode e deve, ó. Volume final. Aí lembra, vou precisar da ajuda de vocês, tá? Eu sei que ΔV é volume final menos volume inicial, e eu vou substituir esse cara aqui na variação. Então, fica V menos V0 igual ao V0 vezes gama vezes ΔT. Olha, a galera agora morreu. Eita, lasqueira. Deixando o V de um lado da igualdade, esse menos V que está negativo passa positivo, fica assim, Giovana, V0 mais V0 vezes o gama vezes o ΔT. Botando em evidência, eu vou ficar com V0, abre parêntese, 1 mais gama vezes o ΔT. Então, percebo, eu estou trabalhando a parte de dilatação térmica, não tem muito segredo, não. Porque as fórmulas vão parecer, pô. Tá vendo aqui? É tudo uma cara da outra. A diferença é que uma eu estou trabalhando com uma dimensão, a outra eu estou trabalhando com 2 dimensões, e a terceira eu estou trabalhando com 3 dimensões. Superfície, área, volume. Aí eu vou ficar com o volume final assim, olha só. O volume final é V0 vezes 1 mais gama vezes o ΔT. Deixa eu ver se alguém falou aí.
Falou se alguém está chocado com tudo isso, com todas essas informações. E Laísa, muita informação mesmo, viu, Laísa? Detalhadíssimo, viu? E aqui, minha amiga, aí por isso mesmo que vocês vão fazer, vocês vão me prometer que vocês vão fazer todas as questões da lista que eu vou passar para casa, para que vocês garantam lembrar de tudo isso. Por quê? Essa teoria, ela tende a ser cobrada junto com a parte de matemática básica, mais especificamente, regra de três simples. Então, ela vai cobrar muito com ela. E tende também a ser cobrada junto com a eletrodinâmica, que a gente vai estudar futuramente. O que é que os caras fazem? Os caras colocam lá um caso de geração de energia térmica. Aí, para você saber o quanto de energia térmica que produziu, precisa saber de dilatação térmica. Vai te cobrar também a parte de eletrodinâmica, que a gente vai estudar futuramente, que é DDP, a que a gente chama de voltagem, né? Lembrando que voltagem não é o termo correto. A gente vai usar também potência, tá certo? Então, precisa de toda essa parte aqui. E vocês precisam estar com isso aqui, ó, tinindo. Principalmente quem quer curso muito concorrido como medicina, viu? Tem que estar com isso aqui, ó, na cabecinha mesmo, dentro, assim, costurado para não sair, tá? Isso aqui vocês vão precisar. Mas é muita informação mesmo, isso, infelizmente, né, velho? Muita informação mesmo. Então, agora vamos passar para umas questões, para a gente fazer algumas questõezinhas, porque agora vocês vão ver tudo isso aqui na prática. Deixa eu botar aqui ó, o nosso slide para começar, viu? Mas vocês vão ver que na prática mesmo a coisa vai desenrolando ali e você consegue entender de boa. Deixa eu abrir aqui o nosso slide. Aí vocês me digam aí, tá? Quando abrir, viu? Porque às vezes ele fica com problema na hora que eu vou abrir. No caso, quando eu espelhar para vocês aí. Eita dos cabeças, tá? Os termômetros a gente já viu, dilatação linear também já vimos, mas eu vou refazer uns de dilatação linear para a gente poder rever, tá? Porque a aula ficou bem ruim, foi, naquele dia. Aí pelo menos a gente lembra de algumas coisas. Ó, deixa eu pegar aqui. E me digam aí, se abrir. Aqui no meu retorno. Abriu. Abriu? Muito bem, vamos lá. Abriu. Show. Ó, eu sei, algumas a gente já fez, mas eu vou refazer porque ajuda o pessoal a relembrar dessa teoria toda, tá? Principalmente o pessoal que foi tentar assistir a aula gravada e não conseguiu pegar. Então, se acalme. Daqui a pouco a gente chega nas questões do que a gente viu agora, que foi superficial e volumétrica. Ó, essa primeira questão lá, ela fala assim, ó, é uma questãozinha da UDESC de 2012. Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica no congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Esperam-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do mesmo lápis. O comprimento medido nesta situação em relação ao medido anteriormente será o quê? Vamos lá. Pessoal, quando eu congelo, quando eu esfrio, tiro energia térmica de um corpo. Esse corpo, ele dilata ou ele contrai? Contrai. Contrai, muito bem. Contrair significa aumentar a sua medida ou diminuir? Diminuir. Muito bem. Então, se o cara congelou, pô, o que vai acontecer? A medida vai ser maior, porque ela sofreu uma contração. Faz sentido isso? Não. Não, né? Vai ser menor, porque a régua sofreu uma dilatação. Faz sentido? Não. Não. Vai ser maior porque a régua se expandiu também, não, né? Porque ó, a expansão, nesse caso, seria sinônimo do quê? Expansão. Dilatação. Muito bem. Menor porque a régua se contraiu. Faz sentido? Sim. Muito bem. Então, a nossa primeira resposta, eu vou até anotar aqui, ó. Quem quiser Letra D de Damares. Muito bem. Primeira questão, D de Damares, D de dado, D de doido, D de Distrito Federal. Distrito Federal, de várias coisas. E é o mesmo porque o comprimento do lápis não se alterou, não, né? Porque a gente está usando a régua ali, né? Cada material tem um coeficiente de dilatação. Deu para todo mundo entender? Quem não entendeu, me diz aí. Eu se está aqui até então. Ô, Fabrício, uma pergunta. Por que não seria letra A? Porque, assim, a régua diminuiu, certo? Então, o comprimento medido do lápis vai aparentar ser maior, porque a régua é menor. Então, em relação ao lápis, o comprimento medido novo vai ser maior do que o anterior. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo, minha dúvida. Não, porque cortou, claro.
Imagina o comprimento medido em relação ao lápis, tipo assim, o comprimento do lápis. Cadê? Cadê? Para novamente pedir o comprimento. Eita, verdade, gente. Pelo amor de Deus, poxa, olha, faz sentido, Clarinha. Meu Deus do céu, ó. Eu tenho aqui a régua, né? Poxa, olha. Ai, meu Deus, prestar atenção. E eu digo, a gente levou em consideração como se fosse o comprimento da régua, e não. O que diminui foi o Edilson e comprimento todo da mundo. É Querida, ótimo Anitta. isso. Clara Olha, sempre é muito cirúrgica nas questões, velho. não é, Sério. velho, tu é A doido. Eu gente tinha se aqui passa. ele não é, velho. Eu tinha aqui uma determinada régua, né? E aí eu tinha um lápis, vamos supor que o lápis ele tivesse esse tamanho aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o lápis, ó. Aí eu tinha essa régua aqui, Edilson, ó. Aí o que foi que eu fiz? Eu congelei a régua. Então a régua, ela diminuiu um pouco de tamanho. Aí, então ela ficou aqui, ó, um tamanho um pouquinho menor. Deixa eu botar aqui, ó. A régua, ela ficou um tamanho um pouquinho menor. E aí, quando eu fui medir, o que aconteceu é que aquelas minhas linhas ali, que eram a medição, seriam as minhas escalas, né? Vai fazer com que esse lápis aqui, ele aparente ter um tamanho maior em relação à régua. Tá certo? Porque eu e a Edilson, a gente tinha levado em consideração a medida da régua. A medida da régua realmente vai diminuir, tá certo? Mas a medida do lápis, não. A medida do lápis vai parecer que tá maior, né? Porque você vai pegar uma coisa menor para medir. Beleza? É o quê? Não entendi foi nada. Porque assim, Edilson, ele tá perguntando... Se ele não botou dentro do congelador a régua Isso, metálica... a régua, muito bem. A Sim, régua ele colocou. aí esperou 15 minutos e tirou para medir. Isso. Júlio, Mas é que ele está perguntando o você comprimento fez do lápis que vai ser medido com a régua. O lápis vai ser maior. Muito bem, isso. Foi só a relação, entendeu? Eu entendi. Ô, Ellen, rapidinho, peraí, Ellen. Teu microfone está ligado, Ellen. Já por ouvir aí o som dela. Valeu, Ellen. Pode falar agora, Edilson. Fala aí. Eu realmente, porque o que pensou foi que a régua, eu estava se referindo à medida da régua, mas não é do lápis. É do lápis, pô, aí você ficou menor, ou seja, essas linhazinhas aqui, ó, essas linhazinhas, elas ficaram mais próximas umas das outras. Aí aparentou ter uma medida maior. Não, Ellen, tranquilo, meu bem. Ele foi meio doido, não foi? E eu, respondendo rápido assim, acabei não entendendo o que eu tinha lido. Culpa de Ok. Giovana. Vamos lá. Tem que culpar. Vamos lá, ó. Deus. Segunda questãozinha diz assim, ó. Uma barra de 10 metros de alumínio a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius fica exposta ao sol, sendo sua temperatura elevada para 40 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação do alumínio é de 22 vezes 10 elevado a menos 6, calcule a dilatação sofrida por essa barra. Então, vamos lá. A dilatação que foi sofrida vai ser uma dilatação superficial ou linear? Linear. Linear? Muito bem, dilatação linear, show. E aí, vamos lá, dilatação linear, a gente sabe que a fórmula vai ser ΔL, porque, ó, perceba, a própria questão está pedindo a dilatação. Se ela tivesse pedido qual seria a medida final, eu poderia sim calcular a variação depois, eu somaria ela à medida inicial. Mas fazendo ali pelaquela outra fórmula, fica um pouco mais rápido. Mas já que ele pediu a dilatação, eu vou usar justamente o ΔL, que é L0 vezes alfa vezes ΔT, ok? Então, substituindo, vamos lá. Eu vou até identificar os elementos para vocês não se enganarem. Ele disse que a barra tinha 10 metros, então o L0 vale 10 metros, ok? Que é o comprimento inicial. E aí eu preciso encontrar também o coeficiente de dilatação linear. Ele passou para a gente. Presta atenção, é 22 vezes 10 a menos 6. E me disse também que seria o ΔT, que é a variação de temperatura. 20. A temperatura saiu de 20, foi para 40, qual foi a variação? 20. Muito bem, 20. Agora eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. ΔL será igual a o L0, que vale 10, multiplicado pelo alfa, que é 22 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT, que dá 20. Então, eu vou ficar assim, ó. ΔL sendo igual a 10 vezes 22 dá 220. 220 vezes 2, 440. Então, vai ficar 4.400. Vê aí se eu fiz certo ou se eu fiz errado. 44, 440, 4.400. É isso ou não é? Verifiquem aí. Todos concordam? É isso mesmo, né? Vou seguir, viu? Sim, homem. Vezes 10 elevado a menos 6. Show. E aí, essa variação que eu encontrei em metros, ó. Tá vendo? Metros.
Aí, como era que essa resposta poderia aparecer lá? Ó? Se ligue. Aqui vocês precisam Centímetros. lembrar. Isso poderia aparecer em centímetros, ou também poderia aparecer assim, ó, em notação científica, que aí ficaria da seguinte forma: 44 vezes 10. Lembra que esses dois zeros aqui, eles correspondem a 10 à segunda, porque é 100. E aí ficaria 10 à segunda vezes 10 à sexta. Aí ficaria, repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 2, ou seja, está devendo 6, pagou 2, se ferrou, ficou devendo 4. Então, ele poderia aparecer assim, era uma das fórmulas, era uma das formas. Inclusive, revejam a nossa primeira aula, que a gente revisou um pouco de potência, viu? Sobretudo potência de base 10. Aí, por isso que eu não vou voltar, viu, gente? Porque isso aqui a gente falou na primeira aula. Revejam. Precisa dar uma estudada lá em potência, viu? Segundo, ó, posso também aparecer da seguinte forma. Ao invés de aparecer 44, eu posso colocar 4,4. E aí, como eu voltei uma casa, o que eu tenho que fazer é, de fato, tirar uma unidade do módulo desse cara. Um está menos 3, um está menos 4, vai ficar menos 3 metros. Seria uma segunda resposta que poderia aparecer. E poderia aparecer ainda em centímetros. Aí vocês precisam lembrar das conversões, tá? Quando você tem de metros para centímetros, você vai multiplicar aquele cara por 100. E o 100 na física, vocês vão escrever como sendo 10 à segunda. Ok? Então, ficaria assim, ó. 4,4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 à segunda. Aí ficaria assim, 4,4 vezes 10 a. Potência de bases iguais. Repete a base, soma os expoentes. Menos 3 mais 2. Está devendo 3, pagou 2, ficou devendo 1. Então, aqui, você teria a resposta em centímetros. Então, se fosse uma questão múltipla escolha, você poderia ter essa primeira resposta como sendo verdadeira, depende de como o autor, né, como o elaborador vai querer apresentar. Poderia ter dessa forma aqui, notação científica, poderia ter assim, tá certo? 4,4 em metros também. No caso, você poderia ter em base 10, poderia ter em notação científica, poderia ter também ela em centímetros. Aí tudo depende de como essa resposta será apresentada, viu? Ok, não, Larissa, não, eu acredito que não. Só se eu ver que vai dar tempo mesmo, tá? Em relação ao tempo. Mas se não, já vou parar aqui nessa parte de dilatação térmica. Ok? Então, ó, estamos aqui, ó, beleza? Com isso daqui. Agora veremos aqui uma terceira questão, ó. Porque senão fica muita coisa, sabe? Para a gente se organizar depois. Olha, a questão da UFG. Alguém lê para mim aí, por favor, essa questãozinha? Uma longa Pode ser. ponte foi construída e instalada com blocos de Gente, concreto de uma 5 pessoa. metros de comprimento, a uma temperatura de 20 graus Celsius. Em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 graus Celsius e 40 graus Celsius. O concreto destes blocos tem coeficiente de dilatação linear de 10 elevado a 5 graus Celsius. Nessas condições, qual distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que, no dia mais quente do verão, a separação entre eles seja de 1 centímetro? Muito bem, bora lá. Ó, se liguem, aqui vou trabalhar dilatação, mas essa questão, ela já não é uma questão tão direta, viu? Então, a primeira coisa que eu vou fazer quando pegar uma questão assim mais conteudista é anotar cada dado que ele me passou, ok? Primeiro elemento que ele me passou foi a medida, ou seja, o comprimento o comprimento do concreto, ok? No caso desse bloco de concreto. E aí ele me passou o seguinte, ele me disse que o L0 vale 5 metros, ok? Deixa eu ver aqui, pera. Fabrício, tu vai ficar só nas questões hoje, né? Até agora. Isso, Pronto, Larissa. eu vou precisar sair agora, porque nem em casa eu tô ainda. Aí eu vou reassistir depois essas questões pela aula gravada, tá? Pronto, certo, Larissa. Tranquilo, ok. Eu vou tentar até disponibilizar ela hoje. Se o link sair, eu já boto hoje. Já aviso lá no grupo. Valeu. Ok? Tchau, tchau, viu, Larissa? Vamos lá, então, ó. Primeira coisa que eu anotei foi o L0, tá? Que é o comprimento inicial.
Depois do comprimento inicial, ele me falou ali a temperatura. Gente, cuidado, essa questão foi bem vagabundinha. Porque ele me passou duas temperaturas iniciais. Ele me passou uma temperatura que corresponde ao concreto e me passou outra temperatura que corresponde ao ambiente. Perceba, ele disse que o concreto estava a 20 graus Celsius. Não é isso? Isso. E disse que o ambiente, isso daqui foi o concreto. Ó, presta atenção nisso daqui, concreto. Já o ambiente, ele me falou ali que o ambiente vai variar de 10 até 40 graus Celsius. Aí eu preciso prestar atenção nisso, porque muita gente quer usar a temperatura mínima, a temperatura inicial, como sendo 10. Não, porque essa temperatura seria do ambiente. O que vai dilatar é o objeto. Então eu preciso sempre pegar do objeto, que nesse caso aqui é o concreto. Então, temperatura inicial, nesse caso, tem que ser 20 graus Celsius. Muita gente erra essa questão porque não se liga nisso daqui, tá? Enquanto a temperatura final, como ele quer saber do dia mais quente, Clarinha, então o dia mais quente, 40. Então, temperatura final, 40 graus Celsius. Perfeito. Depois disso, ele me disse o coeficiente de dilatação linear, que ele disse que era 10 à quinta. 10 a menos 5, desculpa. Quinta não, menos 5, tá? Ele quer saber ali qual vai ser a separação entre eles. O que eu preciso fazer, Clarinha, aqui, é determinar qual que será o comprimento final, ou então calcular a variação e somar depois. Porque vocês concordam comigo que, quando ele perguntar assim, nessas condições, qual é a distância que deve ser resguardada? Não será a distância final? Ou não? Ou veja o comprimento final? Ou vocês não entenderam isso? Me digam aí. Dê um É o feedback. comprimento final, até porque ele diz ali a variação. É de 1 centímetro. Isso, muito bem, Gil. Perfeito, Gil. Então, ali a gente já pode jogar, já pode usar aquela outra formulazinha, né? Então, ó, professor, podia fazer primeiro a variação e depois somar com os 1 centímetro? Podia. Mas eu gosto de fazer muito mais direto. Aí, fazendo direto não fica assim, né? Ó, L é igual a esqueci. E agora? Quem me lembra? Posso falar? Pode sim, L, Lulu, fala aí. LO Certo. 1 mais alfa mais delta vezes delta. Vezes delta T. Muito bem, perfeito. Valeu. Vamos determinar aqui primeiro o delta T. Clarinha, livro do meu coração. Qual seria o delta T aqui? Qual seria a variação de temperatura? 20. Muito bem, porque ó, Clarinha só pegou aqui os 40 e subtraiu dos 20, tá? E agora a gente vai fazer a substituição, ó. Vou substituir com pincel azul, porque eu tenho mais tinta azul do que tinta preta. Gente, faça uma vaquinha para vocês comprarem tinta preta para mim. Também é tudo que você está precisando, né, meu filho? É Não. notebook novo, é pincel, misericórdia. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Seu pobre. Cuidado com muita mensalidade, viu? Cuidado. Mano, Virgem Maria. Ela ainda me chamando de pobre. Aí agora você se prepara, que agora eu vou fechar com a sua cara. Primeiro, não vou fechar não, porque eu não vou dar ousadia, não. Não me entrego a esse tipo de gente. Vai ficar assim, ó, L final é igual a L inicial. Quem é o L inicial, hein? Aqui, eu anotei isso. É 5 metros. Mas como tá tudo centímetro, não é melhor botar para centímetro, não? É melhor sim. Eita, que o povo pensou. Menina, até fedeu a queimada aqui, olha. O povo não, é Dilson. Velho, mano, não é Deus. Ei, velho, tinha que ser. Ei, é sério, velho, tu é doido, bichinho. O homem não é só dono da costela, é dono do conhecimento também, velho. Então, o L0, para transformar de metros para centímetros, eu multiplico por quanto? 100. 10 ao quadrado. Isso, vou até botar aqui, ó. 5 vezes 10 ao quadrado. Ei, gente. Vocês são massa, velho. Assim, agora, ó. 5 vezes 10 ao quadrado, que fica melhor para a gente fazer, para ele ter uma pontinha aqui nesse pincel. Vezes 1 mais o alfa, que é 10 a menos 5, vezes o delta T, que Clarinha disse para a gente que é 20. Se tiver errado, perdeu. Portanto, eu vou ficar assim, ó. L igual a 5 vezes 10 à segunda, tá certo? Vezes 1 mais...
fazer a distributiva ali, ó. Não vou fazer desse jeito nada. Vou fazer a distributiva, viu, ó? 5 vezes 1 dá o próprio 5 vezes 10 a segunda. Tô fazendo distributiva, ó, que é o chuveirinho, viu? E vai ficar 5 vezes isso daqui, ó. 5 vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 5, vezes 20. Entenderam o que foi que eu fiz ali, né? Tô fazendo ali a distributiva, viu? Então, vai ficar o seguinte, ó. Prestem atenção nisso, tá? Vai ficar, ó, se liguem. 5 vezes 10 a segunda, fazendo aqui a operação, a multiplicação primeiro, fica 5 vezes 20 dá 100, então fica 100, vezes 10 a segunda, vezes 10 a menos 5. Repete a base, soma os expoentes. Então, vai ficar 2 menos 5. Estou devendo 5, paguei 2, me lasquei, estou devendo 3. Então, vai ficar assim, ó. Se liguem aqui, viu? Vai ficar da seguinte forma. 100 é 10 quadrado, então vai ficar vezes esse cara que tá aqui, tá vendo, ó? Isso vai dar certo, gente, na verdade, viu? Peraí, calma, deixa eu ver se eu não anotei nada errado. Por que nessa fórmula vem um mais e no outro multiplica e o outro vezes? Porque, Edilson, aqui a gente está calculando o comprimento final dele. Não, dentro do parênteses tem o mais e o vezes. Por que não é tudo mais e é o tudo vezes? Não, porque aqui a gente tinha posto em evidência. Lembra que essa daqui era aquela variação? Não adotou, não? Ah, não tem, mas ainda não entendi por que é o mais. Aí, porque na lógica Aqui não deveria dentro? ser vezes. Não, porque ó, você tinha, se ligue, você não tinha a variação como sendo ΔL. ΔL seria L0 vezes alfa vezes delta T. Não era isso aqui, não? Sim. Sim, não seria isso daqui? Aí se ligue, ó, vai ficar assim, então. O ΔL, você lembra que é L menos L0 ou não? Sim. Pronto, igual a L0 vezes alfa vezes delta T. Edilson, eu quero isolar só o L que está aqui, tá vendo? Então, esse L0 que está negativo passa positivo. Concorda comigo? Sim. Fica L0. E aí, do outro lado, você já tinha o mais isso tudo, então vai ficar L0 vezes alfa vezes delta T. Não é isso aqui, não? Assim. Aí, agora, quando a gente botar o L0 em evidência, vai ficar quem dentro do parêntese? Mais um. Isso, muito bem. E aqui o L0 desaparece. Fica alfa vezes delta T. Gente, eu acho que a gente está fazendo errado. Sabe por quê? Porque eu tenho que encontrar a mesma variação. Sabe por quê? Porque ele já deu ali que o espaço tem que ser limpo. Aí eu não. Ai, Tá aqui, eu tava calculando assim desse jeito. Eu pensei, não, vai dar errado. Vou fazer que nem Não, estava certo mesmo. Por quê, Gil? Eu não posso calcular por quê. Eu não quero saber o tamanho, ó. Vê se vocês entendem isso. Eu não quero saber o tamanho que vai ficar esse coisa ali, não, tá vendo? Ele quer saber qual distância centímetros tem que ser a distância guardada. de um para outro. Então, todo jeito tem que ser aqui o ΔL mesmo, ó. Tá vendo? Vai ter que ser o ΔL, senão não daria certo, não, Elo. Vacilamos, viu? E o que é esse final? A Porque, ó, separação entre eles seja 1 centímetro. Gil, que só é você esse tem dois final? blocos assim, tá vendo? Ó, aí seria a variação. O espaço que se dá entre blocos. Pô. Aqui quando eles se expandem, eles se encaixarem bonitinho. Isso, justo. Que é como a gente Então, faz ele é com o uma cerâmica. ΔL. Isso, ele quer o ΔL. Depois a gente pega esse ΔL e junta com 1 centímetro. Tá vendo? Pra gente ter uma separação maior. Daqui a pouco eu explico, ó. Vai pegar assim, ΔL é igual ao L0. Agora sim, o L0 dá 5, tá certo? Vezes o alfa, que é 10, elevado a menos 5, vezes o ΔT, que claro, ele diz pra gente que vale 5 vezes 10 ao quadrado. 10 quadrado, não, menina, é doida, é? Tô falando da temperatura da dilatação inicial. Deixa eu botar aqui, ó, que a gente já bota logo em centímetros, né? Pronto, só adicionei ele ali, viu? Vai ficar 5 vezes 2 dá 10, então fica 100 vezes 10 elevado a menos 3. A mesma coisa que a gente fez ali atrás, a mesma coisa. Só que ali eu já ia descobrir o comprimento final, mas não ia dar para não servir para outra coisa, não. Então fica ΔL igual a o 100 é 10 quadrado vezes 10 a menos 3. Aí quando eu faço aqui, ó, Marizinha, vai ficar 10 elevado a menos 1. E 10 elevado a menos 1, vocês lembram para mim que isso aqui é 1 sobre 10 ou não? Né? Isso aqui não? É 1 sobre 10, né? Que vai dar aqui 0,1 centímetro. Então, olha só. Isso implica dizer que esses blocos aqui, eles irão expandir, ou seja, vão dilatar 0,1 centímetro. Então, para que eu tenha, quando eles variarem, quando eles dilatarem, eu tenha exatamente 1 centímetro, eu tenho que pegar os 1 centímetro e somar com ele aqui, ó. Então, eu vou ficar com 1,10 de espaço. Por quê?
Porque quando ele variar, ó, antes ele estava em 1,10, tá certo? Que é o que eu vou botar. Quando ficar quente e expandir, o que é que vai acontecer? Eles vão crescer e aí esse espaço vai diminuir. Quando esse espaço diminuir, eu vou ficar com eu vou ficar com 1 certinho, porque aí vai ter expandido 0,10. Diga aí, Lulu. Ô, Fábio, de onde veio aquele 10 ao quadrado? Tipo, na primeira parte, sabe? Tá 5 vezes 10 a menos 5. De onde veio? Aham, Isso de onde daqui, veio porque isso? a gente transformou o Ah, 4 metros já em centímetros. entendi. Tá Obrigada. certo? Para transformar em centímetros, multiplica por 10 a segunda. Ok? Entendi, E aí, obrigada. então, sem nada, sendo 1,10, vai ser letra B, né? B de bola, B de bexiga. B de baranga. Let's go. Vê se deu para entender. Eu estou muito confuso. Desculpa, eu queria confundir ali, eu me perdi de novo. Tem hora que eu perco a noção. Eu já estou gravando questões há muito tempo, gente. Tá? E hoje eu passei o dia inteiro trabalhando, né? Eu estou no meu... nas últimas, né? Digamos assim. Eita, é nem PPL, olha. Ui, lasqueira. Ô, Lulu, lê essa questão pra gente, vá. Fábio, tira print aí, manda no grupo. Mando sim, peraí, viu, gente? Deixa eu só voltar aqui o meu mouse, porque tem hora que some por conta do... Fábio, deixa eu só fechar a porta do meu quarto, aí eu leio, viu? Peraí. Ok, vai lá, eu tentei tirando print aqui. Bom, eu disse que já tirou, já mandou. Manda lá pro grupo, vai. Voltei. Para a proteção contra curtos-circuitos, em residências são utilizados disjuntores compostos por duas lâminas de metais diferentes, com duas superfícies soldadas uma à outra, ou seja, uma lâmina bimetálica. Essa lâmina toca o contato elétrico, fechando o circuito e deixando a corrente elétrica passar. Quando, quando da passagem de uma corrente superior à estipulada, a lâmina se curva para um dos lados, afastando-se do contato elétrico, e assim interrompendo o circuito. Isso ocorre porque os metais da lâmina possuem uma característica física, cuja resposta é diferente para a mesma corrente elétrica que passa no circuito. A característica física que deve ser observada para a escolha de dois metais dessa lâmina bimetálica é o coeficiente de... Muito bem, e aí? Vão botando as respostas no chat pra gente ver o que é que vocês marcam. Vota nada dele, porque ele, oh, pelo amor de Deus, ele não deixa não, pô. Oxi, ninguém vai acertar não, né? Cadê, Ellen? A tua resposta, mano. Ai, meu joelho, Ellen. Ixi, meu joelho, na hora que eu me abaixei. Olha, o Denise botou ali. Aí, Ellen, o que foi que eu fiz? É, tu nasceu, Ellen. Nasceu. Me faz um piche. O que é piche? Não, eu também tô querendo um Pix também para comprar tinta. Velho, ela pedindo Pix para comprar tapioca e eu sem dinheiro para comprar nem as tintas. E o computador, olha, o computador, como é que tá? Olha, olha, quando vira assim, ó, nem Você abre vai mais, ó. na cara que eu coloco seu MacBook. Não abre mais não, ó, tá vendo? Ó, nem abre nem fecha mais o computador. Tá, agora eu vou mostrar para vocês, agora ficou ruim. Ou muito bem, é isso mesmo. C, a galera acertou. Ó, tá vendo? A gente vai trabalhar a natação térmica. Bora aqui para a letra, para a próxima questão, que seria aqui a nossa quarta questão, ó. É da UNIC, do Mato Grosso do Sul. No caso do Mato Grosso. Gente, é uma questão de particular. Mas tem falado particular aqui e as questões são muito boas, viu? Inclusive, eu quero ver até se eu boto vocês para fazerem umas questões da antiga Consulplan. Da Consultec, desculpe. Da antiga Consultec, que eu gosto muito. São bem complexas, mas são em alto nível. Vou depois selecionar, porque eu estou muito ligado assim a Enem, sabe? Aí eu acabei perdendo um pouco a acessibilidade para os outros. Querem fazer essa daqui? Vou dar 2 minutos para vocês fazerem, tá? Ei, é verdade, Dani. Vamos ter que vender Laila, velho. A gente troca, né?
A gente troca, velho. Mano. Ei, velho. Mano, ei, Laila, quem manda ser mulher e judia, velho? Mano. Mano, vou dar. É, o que foi que eu fiz pra tu falar isso comigo? Ei, bora lá, tentem terminar essa aí e me mandem a resposta. Peraí que eu vou tirar você. Já... Peraí que eu vou acabar com você agora. Peraí, viu? E é para considerar pi valendo quanto nessa questão? Porque geralmente nessas particulares você já vai sabendo quanto vale alguns negócios arredondados. Pode considerar como sendo pi. Não muda na física, viu? Pode botar pi. Aí você vai escrever a resposta em função de pi. Ah, beleza. Ok? Fábio, a variação, eu boto de. Fábio, a variação, eu boto de 0 a 102 ou eu boto de 12? Sem querer, fui botar para ouvir Lulu, aí fiquei preto e branco. Como foi, Lulu, em relação à variação? Desculpe, viu? É,
A variação, eu boto que é de, tipo, de 0 a 122 ou de 12 a 122? Lembra que é sempre final menos inicial. A final seria qual? O 122 ou o 12? Tá, afinal seria 122. Muito bem, então vai ela, 122 menos o 12. Ok? Ah, não, eu queria saber se é isso, sabe? Se é de 0 a Ah, 122. Giovana, o meu deu esse também, só que o que deu foi que a variação diária era essa. Ele está perguntando quanto vai ser a nova área. Aí, no caso, a gente subtrai de 1π, vai ficar 483π, não é? Pronto, ok. Agora deixe Lulu falar rapidinho. Liga aí, Lulu. Desculpe. Não, já falei. Ah, foi? Mas tu conseguiu entender? Consegui, tô aqui tentando fazer ainda. Pronto, vai lá. E eu vou explicar para vocês sobre o caso dessas chapas metálicas aí. Não tem diferença nenhuma, né? A gente tem que prestar atenção e cuidado, viu? Até vocês já querem. Eu estava me enganando nas primeiras questões, porque não estava lendo direito, viu? Senão a gente erra, por besteira. Cadê Laila? Tu já terminou, Laila? E ali também? Dele, tu terminou, Dele? Mariane Suíta, cadê? Fabrício, uma pergunta. Se você aquecer uma chapa de alumínio, que nem essa daí, no caso, aí beleza, ela vai expandir, certo? Aí, o furo do meio, ele vai diminuir ou ele vai aumentar? Porque considerando que a chapa, ela tá mais quente e vai aumentar, aí vai se expandir para todos os lados, né? Até para o meio, aí vai diminuir o furo. Na verdade, não. Certo? Esse furinho, ele vai Ah, se abrir igualzinho, ele vai se expandir igualzinho a chapa. Ok? gente, que Vai se negócio sem expandir igual. sentido. Ei, não é, velho, mas a gente faz muito isso, Clarinha. O exemplo disso são aquelas porcas. Eu não sei se tu já viu. Eu acho que não, que tu não é de mexer nisso, não. Mas a gente tem algumas porquinhas que coloca principalmente em Já guarda-roupa, em fundo de guarda-roupa. experiência na vida. Já, pronto. Isso aí, às vezes, a gente precisa, porque o parafuso que você vai botar lá, ele tem uma. Ele é mais grosso do que o buraco da porquinha. Aí o que o pessoal faz? Ou resfria, ou esfria o parafuso, ou então esquenta, aquece a porcazinha. Quando aquece essa porcazinha, esse furinho aqui ele acaba abrindo. A gente faz muito isso. Muito mesmo. Para fundo de guarda-roupa. Tem alguns lustres também. Eu lembro quando eu trabalhei numa loja de lustres, a gente tinha muito desse tipo. Aí você tinha que aquecer, porque a gente usa esse tipo de porca, esse tipo de chapa aqui, porque quando ela esfria, ela acaba diminuindo. Aí, ou seja, para você tirar esse parafuso, para ele folgar, é muito difícil, entendeu? Tá certo? O que foi que aconteceu, Elizinha? Fabrício, eu não sei se vai dar certo, não. Eu tentei Oxente. aqui. Eu tentei, do meu melhor. Pronto, deixa eu corrigir aqui, ó, com vocês. Aí quando eu corrigir, daqui a pouco eu libero. Mas só vou liberar quando eu fizer pelo menos mais duas. Eu vou ficar fazendo aqui agora, não vou deixar vocês fazerem, não. Vocês vão fazer as de casa, ok? Let's go, vamos lá. Ó, então, ele passou aqui para mim. Vou anotar todos os dados que ele me passou. O primeiro dado que ele me disse ali foi o furo central. O furo central, ele disse que foi de 100 centímetros. Já anotei. Agora, cuidado. Isso daqui é o raio do furo. O raio vai de 100 centímetros. E raio não tem nada a ver com a área, não, viu? Porque o que vai expandir ali é o raio. Outra coisa, ele disse que a temperatura inicial, que eu vou chamar de TI,
vale 12 graus Celsius. Então, 12 graus Celsius é a temperatura inicial. E diz que ele vai aquecer até 122. Então, esse meu TF vale 122 graus Celsius. E, por último, ele me disse que o coeficiente de dilatação linear, então isso é o alfa, vale 22 vezes 10 elevado a menos 6. Ficou ali parecendo a minha cara, não foi quando eu fiz essa digitação. Não notei que o 6 tinha ficado do outro lado. Mas o coeficiente é esse aqui, tá, gente? Olha só. Quando esse furo ele aumentar, o que vai aumentar? Ele vai aumentar para uma dimensão ou duas dimensões? Obrigado por que vocês fizeram isso daí. 2. Muito bem, Duas. isso mesmo. Perfeito. Então, isso aqui, nesse caso, vai ser uma variação de área, né? Então, ó, vai ser um delta A, tá certo? Então, a gente vai precisar determinar aqui quem é a área inicial. E aí, como ele quer saber em relação a esse furo, porque ele fala, né, sabendo se o coeficiente de dilatação linear do alumínio vale 22 vezes 10 a menos 6, a nova área do furo, quando a chapa for aquecida até 122, vai ser quanto? Inclusive, ele não quer a área final, então eu vou usar aquela expressão, ó, que é essa daqui. A é igual a 0 vezes 1 mais beta vezes o ΔT, tá certo? Eu vou usar essa expressão, porque ele vai querer a área do furo. E aí, gente, para esse tipo de chapa aqui, ó, o mesmo tanto que dilatar, né, na área completa, na chapa como um todo, vai dilatar aqui nesse buraquinho também, tá vendo? Ó, dilata igual, tá? Isso daqui. Aí vai ficar assim, olha só, substituindo ali esses nossos valores. Eu tenho o A, que é o que eu quero saber, tenho que determinar essa área inicial. Essa área inicial vai ser a área do furo. Esse furo é um círculo. Me lembrem aí qual é a fórmula da área do círculo? Πr ao quadrado. Pi ao quadrado. Caraca, então vai ficar assim, ó, lembra? Ele quer saber em metros. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar esse raio e transformar em metros. 100 centímetros são quantos metros? 1. Muito bem. E, ó, então vai ficar muito mais fácil, né? Então, ficar assim, a área, ó. Pi vezes 1, isso aqui dá o próprio pi, ó. Acabou. Feito. Agora eu vou substituir, ó. Vai ficar, então... Deixa eu pegar aqui o pincel vermelho e fechar esse azul para não sujar meu lençol aqui. Então, fica A0, que é o pi, vê se vocês entenderam isso, porque tem que ser o pi, porque já fiz aqui a substituição na fórmula. Vezes 1 mais o beta, tenho que encontrar o beta. Cuidado, tenho certeza que teve gente que substituiu o 22, e não é. Porque vocês aprenderam comigo que o beta vai ser o quê? 2 alfa. Muito bem. Então, colocando 2 vezes... Muito bem, tá vendo? Então, vai ficar beta igual a 44 vezes 10 a menos 6. Ó, eu vou substituir aqui. Mais o beta, que vale 44 vezes 10 a menos 6, vezes o ΔT. Quanto é que vai ser o ΔT se ele saiu de 12 para 122? 110. 110. Beleza, vamos resolver isso aqui. A área final só pode ser π vezes, abre parêntese, 1 mais. Gente, vou fazer o seguinte, ó. Multiplicar o 44 pelo 11 e depois adiciono 0. Vai ficar 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 4, 4 de novo. 1 vezes 4, 4, 1 vezes 4, 4 de novo. Vai ficar 484, né? Então, 484, boto um 0 vezes 10 a menos 6. O que é que eu vou fazer aqui? Se liguem. Esse 0 aqui é a mesma coisa de 10 elevado a 1, tá? Certo? Aqui eu posso escrever dessa forma. Então, eu vou apagar aquilo ali, certo? Essa parte aqui, ó, inicial que a gente tinha feito a 2, para eu terminar ali aquela questão 4, viu? Junto com vocês. Então, vai ficar da seguinte forma, ó. Se liguem aqui. Tenho, então, o A sendo igual ao π vezes 1 mais 484 vezes. Olha, multiplicação de potência. Repito a base e somos expoentes. 1 menos 6 vai dar menos 5. Tá vendo? Já tenho aqui, ó, a resposta, quase final. Então, vai ficar agora o A sendo igual a π, que multiplica. Se eu quisesse, poderia até parar aqui, né, gente? Se eu quisesse parar, né? Poderia, né? Ao invés de trabalhar tudo isso daqui. Mas dá para fazer também. Eu pegaria o 484, e isso aqui, estando vezes 10 a menos 5, eu divido
pelo 1 seguido de 5 zeros, ó. Então, vai ficar dividido por 100 mil, tá? Se eu voltar 3 casas, eu fico com 0,84. Voltando mais 2 casas por conta do 100, fica 0,00484. Não vai dar isso daqui quando eu fizer, ó. Vai ficar 1 mais 0,00484. Então, ficaremos com A igual a π vezes 1,00484. Então, o A vai ficar isso aqui, ó. 1,00484 π. Ó a área final aqui, tá vendo? Ó? Seria essa daqui. Lembrando, como a questão ela é aberta, se eu quisesse parar aqui, eu poderia ter parado. Se eu quisesse parar aqui também, viu? Estaria certo do mesmo jeito. Eu coloquei aqui a resposta final para vocês verem como é que ficaria aquilo ali. Certo? Em decimal. Mas me diga, oi. Deu certo. Tá certo, não tá? Deu certo a resposta. Muito bem, que foi estranho, não Eu foi? vi esse negócio. Eu vi esse negócio e fiquei, meu Deus. É, a gente estranha, né, Lulu? Não é meio esquisita, não são esquisitas, né, essas respostas assim. Meu Deus do céu, que... Sabe, só tô numa prova. E dá esse resultado, eu fico, é isso, galera. E é isso, né, e bem isso. E ela não precisa nem debater muito não, viu? Só faz e aceita. Deixa eu ler agora essa questão para eu fazer com vocês aqui, ó. Uma chapa metálica retangular de 0,05 metros quadrados encontra-se a temperatura de 25 graus Celsius. Passa a ser aquecida pela luz do sol até que sua temperatura atinja 75 graus Celsius, sendo o coeficiente de dilatação superficial do material que compõe a chapa igual a 2 vezes 10 a menos 4, de quanto será a variação da área dessa chapa. Vamos lá, então, ó, questão 5, fácil também, né, gente? Só de variação. Então, vai ficar assim, a quinta questão. Anotando todos os dados que ele me passou. Primeiro, esse 0,05 seria a área inicial, vocês concordam comigo, né? Então, fica a área inicial 0,05 metros quadrados. Eu tenho aqui, posso determinar a variação de temperatura. Para calcular a linha, eu tenho que pegar a temperatura final, que ele falou que valia 75, e subtrair da inicial, que ele me disse que valia 25. Isso aqui é muito fácil. 75 menos 25 vai dar 50. Então, a variação foi de 50 graus Celsius. E, por último, eu tenho ali o coeficiente de dilatação linear, não é isso? Ou ele passou? Não, já superficial. Então, já era beta, hein? Coisa boa. E é bom quando a questão passa beta, viu? Mas o Enem não passa não, viu? Se liguem. 2 vezes 10 elevado a menos 4. Aí, como ele quer saber a dilatação, eu vou determinar o ΔA. E aí, olha só. Galera, eu sei que ΔA é igual a A0 vezes beta vezes o ΔTzão. Então, fica ΔA sendo igual ao primeiro, então fica 0,05 vezes o beta, que dá 2 vezes 10 menos 4, vezes a nossa variação de temperatura, 50. Faz essa resolução aqui, vai ficar ΔA igual a 0,05 vezes 2 dá 0,1. Tudo isso vezes 50 vezes 10 a menos 4. Pessoal, olha lá, eu já falei com vocês isso aqui 1000 vezes, viu? Que multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10, viu? Então, fica 50 por 10 dá 5. Então, fica 5 vezes 10 a menos 4. Gente, 5 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa de 5 dividido por 10 mil, não é isso? Deixa eu ver se está tudo certinho. A menos 4 está certo, 0,05, tal, está certo, muito bem. 0,05, muito bem. Isso mesmo, dá 1, tal. Isso, 5 vezes 10 a menos 4. Não é isso aqui, gente? Dá uma verificada aí se está tudo certo. Isso aqui. Ou se eu me enganei, ou se eu me enganei em algum dado ali. Ou se foram as minhas respostas que eu digitei errado. A menos 4 está certo. Tá. A dilatação superficial do material tá certo. Tudo ok, Fábio? Não tá, Tudo foram as respostas, foi que eu digitei errado. Pô, eu acho que eu esqueci de botar a base 10, olha. Olha, não acredito, velho. Mas, ó, leve em consideração que seria isso daqui, tá? E essas respostas aí estão todas erradas. Eu acredito que eu tenha esquecido. Não foi culpa sua, não. Não foi quando você passou, aí desconfigurou, aí aconteceu Com isso. certeza, velho. Nossa, pior que eu não tô entendendo nada daquilo ali. Chega me deu um negócio. Mas seria a letra B.
Porque essa letra B, eu lembro da letra B de ficar assim, gente, ó. 0,05 vezes 10, ela vai dar menos 5. Era para ficar assim, ó. Tá vendo? Ou era, não, era 0,5, perdão. 0,5 vezes 10 a menos 5. Ô, Fábio, Ou, nesse caso, o beta ele já veio duplicado foi, no caso isso, da Dele, questão? perfeito, isso, justo, olha. O bom dessa questão foi porque ela já trouxe o beta, ó. Aí eu falei para vocês, o Denebizinho, tomar cuidado, porque o Enem não traz não, viu? O Enem, ele traz o alfa. Aí eu teria que multiplicar por 2. Certinho? Pode passar aqui. Bora fazer mais uma. Era para ser 0,0005, né? Né? Isso, justo. Aí, desculpem aí, viu, gente? Foi males. Daqui a pouco eu libero vocês, porque eu ainda quero fazer mais Foi só um questões. erro de digitação. Você botou o 5 ali que era para ser 0. Foi, tenho certeza, pô. Poxa mesmo, viu? Agora, eu quero estudar com vocês dilatação volumétrica de líquido. Agora, vamos lá. Deixa eu tirar rapidinho aqui, porque eu não vou liberar ninguém até eu ver a dilatação de líquido, não, viu? Quem quiser sair, sai e depois assiste a aula gravada, viu? Mas eu não vou parar agora, não. Porque eu quero Guarda, passar esse assunto Giovana. inteiro. Porque semana passada a gente já não teve aula, né? Então, mas quem quiser ir, vai e depois assiste ela gravada, viu? Não tira dúvida. Vamos lá, ó. Eu quero passar para vocês a dilatação volumétrica. Dilatação volumétrica dos líquidos. Agora eu vou falar dos líquidos. Sabe por que, Giovana, os líquidos a gente estuda de uma forma diferente? Porque se vocês perceberem o líquido, eu não vou botar ele para dilatar jogado no chão, não, entendeu, Laila? Eu vou botar esse líquido, Laila, dentro de um recipiente, pô. Então, perceba, eu tenho aqui um determinado recipiente, e esse recipiente pode ser de vidro, pode ser um recipiente de metal, pode ser um recipiente de plástico, ou seja, de vários materiais que eu imaginar, tá certo? E aí, vamos lá, eu tenho um determinado recipiente aqui. E esse recipiente, ele está com líquido. E esse líquido pode ser um líquido qualquer, tá? E o que é que vai acontecer? Olha só. Ele está, por exemplo, primeiro a essa altura, tá? Então, ela estava com esse volume aqui, ó, se vocês perceberem. E o que eu fiz? Eu aqueci, ou seja, eu disponibilizei energia térmica para esse recipiente e para o líquido. O que foi que aconteceu com o líquido? Ele vai se expandir, concordam comigo? Não é isso, ele se expande, porque ele recebeu a energia, tem que se expandir. Então, o que aconteceu? Ele se expandiu. Então, vamos supor que ele veio parar aqui. Tranquilo? Ele veio parar nessa altura aqui. Mas, olha só, eu quero perguntar para vocês. Quando eu disponibilizei energia térmica para o sistema, foi só o líquido que dilatou? O recipiente dilatou, não foi? Dilatou também. Muito bem, isso mesmo, tá vendo? E aí, essa dilatação, percebam. Vocês estão vendo aqui que você teria teoricamente, a variação teria sido dessa altura a essa altura, concorda comigo? Ó? A variação teria sido tudo isso daqui. Mas essa variação que a gente está vendo aqui, como é o que parece, a gente diz que isso daqui é a variação aparente, ó, a dilatação aparente. Deixa eu botar aqui, ó, dilatação aparente. Dilatação aparente, porque foi o que pareceu. Mas tem que lembrar que esse líquido, ele dilatou muito mais do que o que ele pareceu. Porque além da dilatação dele, olha, ainda teve a dilatação do próprio sólido. Então, Giovana, a gente costuma dizer o seguinte, fisicamente falando, tá? Que a dilatação do líquido, que eu vou chamar de líquido, é igual à soma de duas dilatações. Você precisa primeiro determinar a dilatação do sólido, tá certo? Vou até chamar o recipiente sólido, não, que fica feio. A dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, que foi essa dilatação que pareceu crescer. Então, é basicamente isso daqui, olha só. Você vai dilatar o líquido normalmente, sem considerar que o recipiente está dilatando, e essa dilatação vai ser chamada de dilatação aparente.
Para você determinar a dilatação do líquido, que faz a dilatação real, você pega a dilatação do recipiente e soma essa dilatação, primeira que você fez o cálculo lá. Vamos lá para a gente ver isso aqui na prática, porque vocês vão entender isso quando a gente fizer a questão. Essa é subtração. Não. Porque, tipo, se você quer saber a dilatação só do líquido, você não tinha que subtrair a dilatação do Na verdade, não. recipiente. Porque se você for subtrair, você vai encontrar a dilatação aparente, que foi a dilatação que pareceu acontecer. Porque ali você tem que lembrar que está acontecendo, que quando a gente chama de dilatação do líquido, a gente está falando da dilatação real. Em algumas, tanto, Edilson, que em alguns livros vocês vão encontrar assim, ó, D real será igual à dilatação do recipiente mais a dilatação do líquido. Mas eu gosto disso, de chamar, eu particularmente gosto de chamar essa dilatação do líquido, que seria de dilatação aparente, que foi o que pareceu. E aí, porque boa parte dos vestibulares vão considerar a dilatação do líquido como sendo essa dilatação real, que foi o que de fato aconteceu, que de fato ela se expandiu. Porque perceba, além dela se expandir normalmente, ela também expandiu o que o próprio sólido, o que o próprio recipiente se expandiu. Por isso que ela vai ser ali a soma entre elas duas. Mas a gente tem essa variação também, tá vendo? Ó, dependendo da referência que vocês usem. Ok? Bora para a gente ver aqui, ó, prática mesmo, porque na prática vocês vão entender isso aqui muito bem. Ó, questãozinha da AFA, certo? Questãozinha da AFA, bem interessante essas questões de concurso militar, eu gosto muito, viu? Ela diz assim, um recipiente de vidro de 200 ml de volume, ok, tá certo, tranquilo. Um recipiente de vidro de 200 ml de volume está completamente cheio de mercúrio e ambos se encontram a 30 graus Celsius. Se a temperatura do sistema líquido recipiente sobe para 90, qual é o volume de mercúrio em ml que transborda do recipiente? Gente, vocês estão vendo esse volume que transbordou? Olha o que aconteceu, ó, se liguem. Eu tinha aqui um recipiente, e esse recipiente ele estava até a borda de mercúrio. Então ele estava cheinho, Giovana, olha. Não estava sobrando nada de espaço aqui para ele cair. Forneci calor para esse cara aqui. Quando eu forneci calor para esse cara, foi o que aconteceu. Tanto o líquido, ou seja, tanto o mercúrio, quanto o meu recipiente, eles se expandiram. E o que aconteceu? Esse mercúrio continuou até a borda, só que um pedaço, uma parte dele caiu, aí uma parte dele foi para baixo e ficou aqui, tá vendo? Ó? Porque foi derramado. E aí, vocês estão vendo essa parte que derramou? Isso foi o que aparentemente se dilatou. E aí, por isso eu gosto de chamar a dilatação aparente. Então, ó, toda vez que ele quiser saber o que derramou, ele quer saber a dilatação que é aparente, tá? Então, vejam só, nessa questãozinha da AFA, a gente vai responder da seguinte forma. Toda vez, viu lá que está querendo saber dilatação de líquido, você já bota logo. E a dilatação do líquido será igual à dilatação do recipiente mais a dilatação que aparentou crescer. Tá certo? E agora a gente vai ter que determinar cada coisinha ali, ó. Eu tenho tanto em relação ao líquido, quanto tenho em relação ao recipiente, e eu vou anotar os dados. Em relação ao líquido, a esse líquido será o mercúrio, viu? Se liguem, vou até botar aqui, o HG, para a gente poder ter relação, ter essa consideração. Então, ele disse, ó, que tanto o recipiente quanto o mercúrio tinham um volume inicial de 200 ml. Fechou? Então, olha só. No líquido, o volume dele inicial tem que ser de 200 ml. Depois, ele me passou... e aqui em relação ao recipiente, ó. Vou botar aqui. Recipiente. Eu tenho que esse volume do recipiente também é de 200 ml, porque ele falou que os dois estavam cheios e na borda, tá? Estavam perfeitinhos lá. Aí ele disse assim, olha, ambos se encontram em 30 graus. E aí ele vai até 90. Então, gente, eu posso dizer que a variação de temperatura foi de quanto ali? Quanto foi que variou? 30. Muito bem, 30. Porque é só pegar os 90 e tirar os 30 que tem ali. Não, no caso, 60, não? Foi de 60 graus a variação. Porque é só pegar os 90 e tirar os 30, né?
Então, a 30 graus Celsius, aí faz a diferença. Aí ele disse assim, ó, qual vai ser esse volume? E ele me passou também, ó, se liguem, essa letrinha que tá aqui, que parece um Y, isso aqui é o gama, tá? Então, a DNB, ela também já me passou o coeficiente correto, que seria o volumétrico, tá? Que nesse caso aqui do Hg, que é o mercúrio, será de 1,8 vezes 10 a menos 4, e do recipiente, que é do vidro, vai ser de 3 vezes 10 elevado a menos 5. Perfeito. Tenho todos os dados aqui, agora eu vou fazer a substituição. Aí agora vai resolver isso, tá? Vou até pegar aqui o pincel preto, porque ele tem a pontinha mais fina. Eu acabo deixando a resolução um pouquinho mais organizada. Fica melhor para escrever quando é menorzinho. Ó, então vai ficar assim, gente, ó. Concluindo, agora eu vou até dividir aqui em duas partes, ó, o quadro, tá? Porque uma parte eu vou fazer para o líquido e a outra eu vou fazer para o sólido. Fechou? Porque, ó, vou fazer primeiro a variação do líquido. Então, ele só, o líquido é volumétrico, então fica assim. ΔV igual a VO vezes gama vezes o ΔT. Aí agora fazendo aqui a substituição, vai ficar como, gente? Ó, ΔV igual ao volume inicial, que vale 200, vezes o gama, que vale 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes a variação de temperatura, que vale 6, 60. Aí fica assim, ΔV igual a 2 vezes 6 dá 12, e repito 3 zeros, 1, 2, 3, vezes 1,8 vezes 10 a menos 4. Minha gente, me diga, vocês estão entendendo até agora, né? Tranquilo, Aninha. Vocês estão entendendo até agora, né? Só estou fazendo aqui a substituição, tá? Estou fazendo primeiro a dilatação do líquido. E a dilatação do líquido, nesse caso, vai ser uma dilatação volumétrica. Tá certo? Dilatação volumétrica do líquido. Aí estou fazendo ela primeiro. Vai usar a mesma fórmula que a gente já usava lá, que era ΔV igual a VO vezes gama vezes o ΔT. E aí vai ficar ΔV é igual ao VO, que eu já disse aqui, ó, Mari, eu já disse que valia 200 ml, então substituir, vezes o nosso gama, que vale 1,8 vezes 10 a menos 4, vezes o ΔT, que foi a variação de temperatura, que vale 60 graus. Aí vai ficar, então, ΔV sendo igual a, repare, vou fazer 12 vezes 1,8, depois eu transformo esses 3 zeros aqui em 10 à terceira. Vocês estão percebendo que precisa dominar bem potência, né? Eu já tinha falado isso no início do curso. 2 vezes 6 dá 8 vezes 2 dá 16. 8 vezes 1 dá 8, mais 1 dá 9. Boto mais. 1 vezes 2 dá 2 e 1 vezes 1 dá 1. Somando isso aqui, Edilson, vai ficar 6, 11 e 2. E a vírgulazinha vem aqui. Então, eu vou ficar com 21,6 vezes 10 à terceira vezes 10 a menos 4. Então, vai ficar aqui, ó, a variação do volume como sendo 21,6, multiplicação de potência de bases iguais. Repita a base, somos expoentes, vai ficar menos 1. Olha, deixa eu ver aqui, foi que ele perguntou. É sempre isso, perfeito, viu? O líquido sempre vai ser considerado, sempre vai ser calculada como sendo a volumétrica, ok? Porque lembra, né, ó, o líquido eu sempre vou medi-lo como sendo em ml, em litros, ou seja, sempre unidade de volume, tá? Então, eu tenho aqui, ó, esse volume. Beleza, no caso, a dilatação, né, dele lá, a variação. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o do recipiente, pô. Então, ΔV do recipiente será 200 ml, 200, substituir, vezes 3 vezes 10 a menos 5, multiplicado por 60. Então, ΔV só pode ser igual, se liguem, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36, e adiciono 3 zeros. Vezes 10 a menos 5. Lembra que esses 3 zeros, já falei com vocês mais de 1 bilhão de vezes, não foi, Giovana? Que vale 10 à terceira. Então, fica 10 à terceira vezes 10 à quinta. Portanto, o ΔV, claro, gênio, fica 36 vezes 10 a menos 2. Tenho, então, a variação, essa daqui é a do líquido, a dilatação do líquido, essa daqui é a dilatação do recipiente, ó. Tá certo? Então, tem um líquido, tem um recipiente. O que eu vou fazer aqui agora é substituir na fórmula original, tá vendo? Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. Se liguem aqui. Dilatação do líquido, 21,6 vezes 10 a menos 1, igual à dilatação do recipiente, 36 vezes 10 a menos 2. Tudo isso daqui mais
a dilatação aparente. Tá vendo essa dilatação aparente? Foi a dilatação do que caiu. Então, toda vez a questão de ser assim, que, ó, eu tinha um líquido que estava dentro de um recipiente e aqueci esse líquido com esse recipiente e uma parte do líquido transbordou. O que transbordou é sempre o aparente. Vou até puxar uma série. Então, vai ser basicamente o que transbordou. Isso em casos que transbordam. Quando não transbordar, aí o aparente vai ser o que pareceu que aumentou. Então, transbordou, ok? Então, sempre transbordou vai ser a dilatação aparente. Vê se vocês entenderam até agora. Vou espelhar, vai ficar assim, ó, 36 vezes 10 a menos 2, mais a dilatação aparente, igual a 21,6 vezes 10 a menos 1. Portanto, olha, deixando a dilatação aparente de um lado, que faz a dilatação do que vazou, fica 21. Gente, isso aqui eu já vou botar aqui em decimal, tá? Para tirar esse 10 a menos 1. Fica 2,16. E aqui hoje também já vou pegar esse 36 e vou dividir isso aqui por 100, porque multiplicar por 10 a menos 2 é dividir por 100. Isso vai ficar 0,36, tá certo? Ó, então fica menos 0,36. Portanto, a dilatação que eu estou chamando de dilatação aparente, eu vou fazer essa diferença. 2,16 menos 0,36. Aí fica assim, ó, dentro de 6 menos 6, 0. 1 menos 3 não tira, pega emprestado, fica 11. Quando eu faço 11 menos 3, dá 8, né? 8. 9, 10, 11, perfeito. E aqui dá 1, então vai ficar a dilatação aparente como sendo aproximadamente 1,8. Foi, de fato, o que transbordou. Letra A de amor. E aí, gente, muito difícil, muita informação. É muito trabalhoso. Ei, não é, velho? Aí vocês vão ter que se É preparar. nem cobra a líquida. Aham. Bastante. Muito. inclusive. Aham. É, Deixa de mentir, dá pra ver nessa cara que você tá mentindo, seu cara safado. Não, pior que cobra, Edilson. Pior que cobra bastante, viu? Pior que cobra. E não é pouco, não. Fábio, Diga aí, Lu. pergunta. Você falou que a líquida, ela é a aparente com a do recipiente, certo? Perfeito, isso mesmo. Mas, tipo, dá pra... Então, mas, tipo, você não achou, tipo, primeiro a aparente para depois achar a líquida. Você achou logo a líquida. Porque note que nesse caso, o que ela pediu foi o que transbordou. O que transbordou é sempre o quê? A aparente. Por isso que ela foi a última que eu encontrei, porque eu tive que Tá isolar, tá vendo? Ok? Beleza. Ó, eu não entendi porque o que transborda é a dilatação aparente e a diferença para a dilatação do líquido. Mari, porque assim, ó, repare. Se eu tenho um recipiente, deixa eu apagar essa parte aqui de cima, ó. Eu tenho, Marizinho, um determinado recipiente. Ó, deixa eu botar ele aqui. Vamos supor, Mari, que esse recipiente aqui, ele tivesse um volume, ó, ele tá cheio, Mari, até a borda. É como se eu tivesse um copo lá, ele cheio de água. Aí botei água até a borda. E eu vou dizer, Mari, que esse cara que tá aqui, que é o recipiente, ele tem um volume de 200 ml. Isso aqui é um exemplo, tá? Mari, eu quero que tu me responda. Se eu aquecer, se eu jogar um fogo aqui, certo? Uma fonte de calor nesse recipiente, nesse líquido, o que vai dilatar é apenas o líquido ou o recipiente também vai dilatar? A tua concepção. Os dois, muito bem. Mas então, vamos supor que eu tenha colocado ali um fogo, certo? Ou seja, uma fonte de calor. E esse recipiente aqui, Marizinha, ele dilatou. Aí, quando tu foi calcular, Mari, o volume final dele, quando ele dilatou, ele ficou, por exemplo, em 225 ml. Só que, Mari, caiu aqui no chão um total de, por exemplo, 10 ml de água. Então, 10 ml de água foi o que transbordou. Deu para entender? Então, isso aqui foi o que transbordou. Mas, se a gente não soubesse quanto que eram os volumes, não ia parecer, não fisicamente, mas visualmente, não ia parecer que o que a água tinha, o que o líquido tinha dilatado, ou seja, tinha variado, não seriam as 10 ml, que foi o que caiu? Ou seja, o que transbordou. Então, por isso que esse negócio que transbordou, a gente diz que é o aparente. Por quê, Mari? Porque é o que parece, porque visualmente falando, a gente não consegue perceber que
o recipiente também está variando, porque normalmente, Mara, a variação do recipiente vai ser muito pequenininha. Porque líquido tende a variar, tende a ter uma dilatação muito maior, viu? Inclusive, líquidos tendem a ter uma dilatação muito maior. Tanto que depois, gente, corram e vejam e olhem para as veias de vocês. O corpo esquenta e às vezes ficam bem saltadas. Por quê? Porque o sangue tem uma parte líquida e uma parte sólida. E essa parte líquida, ela expande muito, tá? Seria muito bem isso mesmo. Seria a parte derramada. Perfeito, Mari. Essa parte derramada aqui foi o que transbordou. Aí eu aparei, porque parece que o líquido só dilatou 10 ml, mas não. Dilatou mais, porque além da dilatação que transbordou, você tem a dilatação do líquido em si e tem a dilatação ainda do recipiente. Ok? Gente, por que vocês estão perguntando? Vocês estão querendo que eu vá embora, é? É isso, é? Vocês estão querendo que eu vá embora, é? Não, mas eu vou liberar vocês. Vou liberar porque também vai ter muita questão para vocês fazerem em casa. Então vocês se cansam muito, tá? Ei, mas é isso, vou liberar, viu? Vou liberar, deixa eu tirar aqui a gravação, porque eu vou já estar embora. E aí eu vou botar 10 questões inicialmente. Quando vocês terminarem,